pão, ouro e amor. Aquele diz: isto é meu. Outro afirma: guardo o que me pertence. Entretanto, só Deus é o legítimo Senhor de tudo. Rejubilas-te com a nutrição. Contudo, foi Ele quem promoveu a sustentação da semente, para que a semente convertida em pão te assegure o equilíbrio. Orgulhas-te do dinheiro que te garante a aquisição das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto. No entanto, foi Ele quem te garantiu indiretamente os recursos precisos para que te não faltassem saúde e raciocínio, disposição e inteligência na tarefa em que a fortuna te sorri. Regozijas-te com o lar. Todavia foi Ele quem te situou nos braços maternais, que te acalentaram os vagidos primeiros, aproximando-te dos afetos que te enriquecem os dias. Lembra-te de Deus, o todo misericordioso, que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio, e reparte com o teu irmão do caminho os talentos que ele nos empresta, na certeza de que somente a preço de fraternidade infatigável e pura subirás para a glória divina, em que Deus te reserva a imortalidade da vida entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do eterno amor.
as memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo. Que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos. E eu sei que
sorriso descontraído de uma criança, quanta beleza traz. Por isso eu canto, enxugo o pranto, meu Deus de amor, amor e paz. Vou pela vida cantar seu grande amor, anunciar a toda gente. Vou dizer que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor de Deus, amor de meu Deus. grande amor, sublime amor, sublime amor, o amor de Deus. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Falsos discursos. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo, e quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Impossível, por agora, computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Emmanuel. Vamos então, neste momento, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir para que Jesus nos ampare e nos ilumine. Pedimos ao Mestre também que abençoe a cada um de nossos irmãos, que nesse momento encontra-se em um leito de hospital, nas ruas, nas penitenciárias, ou passando por qualquer uma outra adversidade. Façamos deste momento um momento de amor e paz, e que essa sintonia que aqui se forma nesse momento desça do alto vibrações fraternais envolvendo a todos nós. Mestre Jesus, obrigado por essa oportunidade
de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Abençoe cada um de nós que aqui estamos. Abençoe também nossas famílias, nossos amigos e até mesmo os nossos inimigos, caso tenhamos. Rezemos assim a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Com essa prece, damos início a mais uma reunião. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Hoje nós vamos estudar a questão 271 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec irá fazer a seguinte pergunta. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Em outras palavras, vamos traduzir essa pergunta de Kardec com outras palavras. Está dizendo assim, o espírito está lá no mundo espiritual. E aí ele vê as várias condições do homem na Terra. Tem pessoas, grupos, sociedades, em diversas situações, muito diversas, muito distintas, né? E ele sabe que ele precisa reencarnar, o espírito sabe disso, que ele precisa reencarnar para progredir, para melhorar, para aprender, para crescer, né? Espiritualmente, crescer em conhecimento, em moral, na sua condição de espírito, né? Desenvolver as suas qualidades de espírito, tanto morais quanto intelectuais. Então ele vem em um local que ele possa aprender, que ele possa crescer, né? Esse raciocínio Kardec está colocando. Mas como então que o espírito, sabendo que ele vem na Terra ele reencarna com o objetivo de crescer, de se melhorar e tudo mais, como que ele vai escolher, por exemplo, nascer? Por que se dá isso? Que ele vai querer nascer numa sociedade entre canibais. Né? Na verdade, canibais, aí Kardec está usando essa palavra, porque na época, nós estamos falando de 1850, algumas sociedades ainda existiam essa cultura, né? Então, eu falava, já que é um povo, entre aspas, muito atrasado, por que o espírito quer nascer ali? E os espíritos vão responder. Entre canibais, ou seja, nesse tipo de sociedade, não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores ao destes. Ou seja, o que o Espírito está dizendo é o seguinte, olha, primeiro, na nossa sociedade, nós estamos falando da Terra, existem vários tipos de sociedades, vários tipos. Por mais que a sociedade humana, o grupo humano, a espécie humana, esteja na Terra mais ou menos, é uma estimativa de 300 mil anos atrás, ou seja, o homem como nós conhecemos hoje, não os primatas antigos, o homem, né, o Homo sapiens, ele estima-se que ele tenha surgido na Terra há 300 mil anos atrás. Nessa época, há 300 mil anos atrás, nós estávamos muito próximos aos animais. A nossa maneira de viver, a nossa forma de nos reunirmos, ou seja,
a gente ainda estava no iniciozinho da nossa evolução como ser humano, olhando exclusivamente na questão da Terra, do planeta Terra. Assim, nós estamos falando de 300 mil anos atrás. Esse grupo, né, ele começou a evoluir, começou a crescer, tem a sua origem também estimada, que foi ali no interior da África, começou a se dispersar pelo globo terrestre, né, já alguns mil anos depois, e cada grupo foi se dividindo, foi mudando, foi se adequando para onde se mudou, e foram se transformando. Cada agrupamento, cada pequena sociedade daquela foi se adaptando e foi evoluindo. Todos tiveram ali, vamos dizer assim, a primeira origem. Mas passados dezenas de milhares de anos, ou seja, de 300 mil anos para, por exemplo, 7 mil anos atrás, nós vamos encontrar ali na própria África sociedades muito diferentes. Por exemplo, há 4 mil anos atrás já existia o Império Egípcio. O Egito Antigo já existia. Então era uma sociedade que já tinha um governo estabelecido, já tinha exército, tinha sacerdote, tinha funções sociais muito bem definidas, já existia uma língua claramente definida, já existia inclusive a escrita. O homem já escrevia, fazia cálculos matemáticos, fazia construções, né? As pirâmides, não quais as mais modernas, mas já existiam as pirâmides, as primeiras pirâmides, as construções, palácios. A agricultura já estava desenvolvida. Os egípcios aprenderam, já há 4 mil anos atrás, fazer algum controle das cheias do Nilo para poder ter irrigação na época de seca, ter as terras mais férteis. Então, ou seja, a sociedade já havia evoluído bastante. Repetindo, já tinha um governo, já tinha escrita, já tinha uma língua bem definida, todo esse conjunto que faz parte, inclusive, da nossa sociedade hoje. Mas muito próximo ali do próprio Egito, existiam tribos que ainda estavam próximo quase que aos 300 mil anos atrás. Ou seja, viviam exclusivamente da caça e da coleta, as construções absolutamente primárias, viviam nas cavernas, ou alguma construção muito simples, não tinham escrita, a linguagem muito, muito rudimentar, só para comunicação básica. Por exemplo, não tinha um sistema de saúde, vamos colocar assim, sistema de saúde quer dizer alguém que já fosse dedicado à saúde, um médico, alguém que entendesse alguma coisa do corpo humano para poder fazer algum remédio, que como já existia, por exemplo, no Egito. Governo não existia, só existia ali o líder, o mais forte, que liderava a tribo. Ou seja, uma sociedade que estava, como no dizer do Kardec, entre canibais. Mesmo que não houvesse ali a autofagia, mas estava muito próximo dos canibais. E o que o Kardec está perguntando é o seguinte: olha, se eu quero evoluir, por exemplo, vamos falar daquela época, por que eu vou, ao invés de escolher reencarnar numa sociedade como a egípcia, nós estamos falando de 5 mil anos atrás, eu que já tem alguma coisa de evoluída, que eu vou aprender, que eu vou crescer e tudo mais, eu vou escolher uma tribo que ainda está no rudimento ainda da sociedade. E o que e os espíritos estão respondendo é o seguinte: olha, em geral, isso não é lei absoluta, mas em geral, naquela tribo só vai nascer espírito daquela condição. Por quê? Porque são espíritos que ainda estão aprendendo. E aí a gente vai ver até com Emmanuel, em A Caminho da Luz, que essas sociedades que tiveram um desenvolvimento mais acelerado, por exemplo, os egípcios, os arianos na Europa, a sociedade oriental, alguns grupos ali na China e na Índia, da sociedade oriental, são espíritos
já evoluídos, o espírito que já tem aprendizado, que vieram de um outro planeta, que vieram para cá para sua transformação, porque o mundo que eles estavam vivendo já estava numa fase de transformação semelhante à que a Terra passa hoje. Ou seja, em que há uma distância muito grande em alguns espíritos que se recusam a melhorar moralmente, enquanto um grande grupo quer a transformação moral, um grupo ali se recusa. Ele quer permanecer, vamos dizer assim, ele insiste em não se melhorar moralmente. Então, esse grupo de espíritos já tinha um conhecimento. Era um espírito que já tinha aprendido, repetindo, já tinha aprendido formação de sociedade, ciência, matemática, a ciência da medicina, ou seja, o conhecimento científico eles já tinham. Porém, faltava a esses espíritos a transformação. Esse grupo de espíritos vieram para a Terra lá mais ou menos nessa época, em torno de 5.000 anos, por aí assim, para a Terra, para alguns locais do planeta Terra. Por isso, essas regiões se desenvolveram. Não foi um milagre do nada, porque esses espíritos se transformaram, vieram para cá para sua transformação moral e trouxeram consigo esse conhecimento. Quando eles vêm, eles de certa forma espalham esse conhecimento, e aí há essa diferença. Não é que um espírito é melhor, o Kardec ele coloca isso com bastante clareza. Não é que um espírito que está numa sociedade que já está mais adiantada é melhor que um espírito que ainda está numa sociedade que ainda precisa evoluir. Não, ele não é melhor. Ele apenas tem mais experiência, ele apenas estudou mais, ou seja, é um espírito que está mais antigo na escala da evolução. Por exemplo, você pega um aluno que está terminando a faculdade e pega um aluno que está lá no primeiro ano do ensino fundamental. O aluno que termina a faculdade, está terminando a faculdade, ele é melhor do que o aluno que está no primeiro ano do fundamental, está aprendendo a ler e escrever? Não, ele não é melhor. São duas pessoas iguais. Mas não há como negar que o aluno que está terminando a faculdade, ele tem mais conhecimento. Ele já domina mais o conhecimento. Ele tem mais condição de agir. Por quê? Porque ele já estudou, ele já passou pelas provas e tudo mais. É a mesma coisa na escala evolutiva. Quando a gente fala que um espírito é mais evoluído, não é que ele é melhor, não é que Deus fez ele melhor do que o outro. Não. Ele apenas já passou pelas escolas que o outro ainda vai passar. É nesse aspecto. Então, quando a gente reencarna, isso é o que os espíritos estão respondendo essa questão também indiretamente, cada reencarnação é como se fosse uma sala de aula. Um ano escolar que nós vamos viver. Não adianta o aluno que está lá terminando a faculdade vir e frequentar a aula do ensino fundamental. Para ele, aquilo é perda de tempo. Como também não adianta pegar o aluno do ensino fundamental e já colocar ele direto no último ano da faculdade. Ele não tem conhecimento, ele não dá conta de acompanhar. Por quê? Porque ele ainda não adquiriu o conhecimento desse meio termo. E é exatamente isso que os espíritos estão colocando. Olha, geralmente ali entre os canibais, nascem espíritos daquela categoria. Como nas sociedades mais evoluídas, aquelas mais adiantadas, irão nascer espíritos daquela categoria. É como se hoje, por exemplo, eu desejasse reencarnar num planeta super evoluído, de espíritos já superiores. Eu não me adapto àquela condição. Por quê? Porque eu não tenho condição de frequentar aquele ambiente. Por quê? Porque eu ainda carrego comigo vícios, eu carrego desejo, muita coisa
que não faz parte do planeta de espírito superior. Como também seria improdutivo para mim, às vezes, reencarnar num planeta primitivo. Por quê? Porque lá os espíritos estão morando nas cavernas, estão vivendo de caça. Eu já passei por essa fase. Então, cada um nasce onde é mais necessário. Assim, também isso a gente olha no macro, mas isso também funciona no micro. Assim também acontece nas nossas reencarnações. Cada reencarnação nossa, nós vamos viver aquilo que nós precisamos, necessitamos naquela fase da nossa vida. Por isso que nós hoje passamos, às vezes, pela dificuldade financeira, pela desilusão das pessoas que estão à nossa volta, pela ingratidão. Todas as dificuldades que nós passamos em nossa vida são apropriadas ao momento que nós estamos vivendo. E quando a vida nos coloca esses desafios, por exemplo, uma pessoa ela tem uma grande decepção com alguém, né? A pessoa ela fez de tudo por aquela pessoa e aquela pessoa trai o sentimento dela. Ela está aprendendo a se fortalecer interiormente, a ser capaz de tolerar aquilo, capaz de superar esse tipo de coisa que está vivendo. A pessoa sofreu um grande revés financeiro. A mesma coisa. Ela está aprendendo quando a vida colocar uma grande dificuldade, mesmo assim, ela superar a si mesma, não deixar se abater e continuar lutando, perseverando, trabalhando, apesar de todas as dificuldades. Porque quando Jesus fala da gente ter fé, que a nossa fé remove montanhas, não é um ato simples, miraculoso, mas é muito relacionado também à nossa confiança em nós mesmos, o nosso desejo de progredir, de continuar, de fazer a nossa parte, independentemente do que o outro faça. Ou seja, a minha parte eu vou fazer, né? No sentido de compreensão, tolerância, trabalho e mais. E é nesse sentido que a gente entende o que Kardec está colocando e os espíritos respondendo nessa questão. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, né, que o Mestre Jesus possa estar conosco durante esses momentos. Nossas reflexões nessa noite serão sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre não servir a Deus e a Mamon. É o item 7. E esse item fala de um tema importante para nós refletirmos sobre ele, porque é sobre a utilidade da riqueza. Qual a importância dela, né, para nós? Porque muitas vezes ela é condenada, principalmente por nós espíritas, porque nós sabemos que a riqueza, ela traz, né, muitas despertamento de muitas paixões nossas, e muitas vezes a gente condena. Então, vejamos o que Kardec e os espíritos codificadores nos ensinam sobre o emprego da riqueza, que é o emprego providencial dela. Então, vejamos. Em todos os ensinamentos de Jesus, não existe condenação da riqueza, nem do rico por possuir a riqueza. Existe uma exortação, ou seja, um chamado para que a riqueza seja usada como instrumento de progresso por quem a possua. Nós sabemos que a riqueza tem uma finalidade. Ela é um meio de progresso.
sem a qual não haveria incentivo para o trabalho, para as pesquisas, para as grandes construções e para o desenvolvimento da humanidade, da inteligência do homem. Sendo assim, né, se não fosse assim, Deus estaria dando para os seus filhos, para nós, um instrumento de perdição, o que é inimaginável. O que Jesus ensina é que a riqueza é uma das provas mais difíceis, por causa das facilidades que ela propicia para nós na nossa vida, tais como o desenvolvimento do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do poder, que dificultam o desenvolvimento em nós das qualidades nobres, como seres espirituais que somos. No entanto, nós sabemos que é a riqueza um instrumento para a prática da caridade e da abnegação. Por isso, Kardec afirma que a riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações, das tentações que oferece, pela fascinação que exerce, né, sobre nós, que ela traz para nós, não que ela exige, que ela traz para a gente. A riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem na terra e desvia os seus pensamentos do céu. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não significa que a riqueza torne o caminho inviável e não possa ser o meio de salvação na mão daquele que a sabe utilizar. Então, quem sabe empregar a riqueza, ela pode trazer para ele um desenvolvimento espiritual enorme. Ele pode, mas isso vai depender, né, das escolhas que ele vai fazer. É da mesma forma, o Kardec faz uma comparação e a gente precisa refletir sobre isso. Da mesma forma que certos venenos restabelecem a nossa saúde quando eles são empregados na dose certa, da forma certa, com cuidado. Então, a riqueza, ela é prejudicial quando ela não é aplicada dessa forma também, como se fosse um veneno que pode trazer benefícios ou malefícios, dependendo da forma como se utiliza, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Quando Jesus disse àquele moço, né, lá na passagem evangélica, que o perguntava sobre os meios de ganhar a vida eterna, Jesus falou o que para ele? Desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Jesus, quando falou isso, ele não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deve despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Não foi isso. Jesus quis apenas mostrar para ele que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação e assim mostrar para nós também. Então, quando nós estamos muito apegados aos bens materiais, às coisas materiais, né, nós estamos nos distanciando da nossa evolução. Porque o que é a nossa salvação? É a compreensão das leis divinas, é a aplicação delas, né, na nossa vida, é sabermos utilizar aquilo que está nas nossas mãos da melhor forma possível para fazer o bem, para fazer a caridade, para auxiliar. Então, se nós não empregamos aquilo que está nas nossas mãos de uma forma correta,
conforme Jesus ensinou, conforme as leis divinas, porque Jesus veio mostrar para nós as leis divinas. Então, nós vamos nos distanciando da salvação, porque a salvação é a nossa evolução, é a nossa meta. Deus nos criou para ela, para chegarmos até Ele. Então, aquele moço, com efeito, aquele rapaz que perguntou a Jesus, ele achava que ele estava quite, porque ele seguira princípios, mandamentos divinos, né, alguns. E, no entanto, ele recusava a ideia de abandonar os bens materiais que ele possuía. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de fazer um sacrifício para obtê-la. Ele não abria mão dos bens materiais para conseguir a vida eterna. Então, meus irmãos, precisamos refletir sobre isso, porque a riqueza, por ela mesma, ela não é má. Os males que ela causa são devidos ao mau emprego dela, ao homem, que não faz o uso adequado dela, que se deixa dominar pelos prazeres e pelas facilidades que ela pode proporcionar. Se Jesus houvesse condenado a riqueza, ele também estaria condenando o trabalho, que pode proporcionar a riqueza. E isso levaria a humanidade a um retrocesso, impedindo o progresso, que é uma lei divina também. Então, as leis divinas não se contradizem. Foi isso que Jesus quis dizer, né? Então, o homem, ele pode usufruir da riqueza, sim, mas ele deve lembrar que ela é um empréstimo de Deus, mas que pode também ser retirada a qualquer momento. Assim, aqueles que a veem como um instrumento de progresso material da terra e usam a riqueza dessa forma, com desprendimento, com critério, com bom senso, como uma coisa necessária ao bem de muitos, podem também usá-la no desenvolvimento próprio das suas qualidades morais, porque quando eu faço coisas boas para os outros, eu estou desenvolvendo o meu lado melhor, o meu lado bom, o meu lado mais generoso, mais solidário, mais fraterno, proporcionando às outras pessoas meios de trabalhar, meios de estudar, meios de desenvolver e exemplificando o amor ao próximo e desenvolvendo esse amor em nós cada vez mais. Quanto mais a gente trabalha nesse sentido, mais nós vamos nos envolvendo nesse sentimento e nos transformando intimamente, que é muito bom para nós, né? E Kardec finaliza os seus comentários dizendo o seguinte: o homem tem por missão trabalhar pela melhoria espiritual do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, é preciso aumentar a produção. E se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscar fora, em outros países. Por isso mesmo, as relações entre os povos também constituem uma necessidade, a fim de facilitar, esses objetivos e para destruir, inclusive, obstáculos materiais que separam os povos, os países, e tornando mais rápidas as comunicações. Então, uma forma de entrelaçamento entre os povos no mundo.
é mais uma forma de praticar a solidariedade e a fraternidade entre todas as nações, entre todas as nacionalidades. Então, para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para levar isso a efeito, para conseguir fazer isso, precisou de recursos, e a necessidade fez o homem criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses trabalhos impõem ao homem amplia e desenvolve a sua inteligência. E é essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, é o que desperta, é o que faz ele procurar primeiro. E isso o ajudará depois, mais tarde, a compreender as verdades morais e se desenvolver moralmente. Olha que lindo, né? Então, assim, é trabalhando, desenvolvendo, fazendo crescer a sua inteligência, que ele vai, a princípio, né, buscar satisfazer a necessidade de morar melhor, de ter mais conforto, de reduzir as dificuldades materiais, e isso vai fazer com que ele, para frente, no futuro, compreenda as verdades morais e desenvolva essa moral em si mesmo. Isso é muito lindo, né? Então, nós precisamos entender que, sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não existirão grandes trabalhos, não existirão atividades, não haverá estímulo a pesquisas, nem ao desenvolvimento intelectual do homem. Então, é por isso que a riqueza é considerada um elemento do progresso. Portanto, meus companheiros, vimos que a necessidade de criar riqueza vai impulsionar a inteligência do homem a aperfeiçoar a produção e melhorar o planeta. A inteligência humana, primeiramente, focada nas necessidades materiais, vai, aos poucos, pavimentando o caminho para as verdades morais, as quais impulsionam a evolução espiritual. E a evolução espiritual é a nossa destinação divina. Foi para essa evolução que o Pai nos criou, para chegarmos até Ele. Então, desejo a todos uma boa noite e que o Mestre Jesus continue nos iluminando e nos amparando hoje e sempre. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser.
Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.